Olá, olá, cadetes do Exército Brasileiro. Estamos de volta. Estamos de volta mais uma vez com a resolução da prova de Física, modelo A, SpaceX 2022. Rumo a SpaceX 2023. Na tela nós temos a 31ª questão desta prova de Física modelo A SpaceX 2022. 31ª ou a 11ª questão de Física desta prova modelo A. Então, o contexto aqui é o contexto do eletromagnetismo. Lembrando que a 30ª, tema da nossa última videoaula, tema do nosso último laboratório de questões, tratava de indução eletromagnética. Então vamos ao texto desta questão. 4 fios condutores retilíneos, muito longos e paralelos, F1, F2, F3 e F4, são dispostos no espaço de modo que as suas seções transversais estão nos vértices de um quadrado de lado L, conforme representado no desenho abaixo, aqui ó, o desenho ilustrativo fora de escala. Os fios F1, F2, F3, F4 são percorridos, respectivamente, pelas correntes I, 5I e 2I, com as direções e sentidos indicados no desenho. Considerando que a permeabilidade magnética do meio é Mi, letrinha grega Mi, parece com U, não é? Um U da perna grande. Podemos afirmar que o módulo do campo magnético resultante no centro do quadrado é. E aqui nós temos uma convenção para as correntes, para que essas correntes sejam orientadas. Corrente perpendicular ao plano do papel ou da tela, saindo dele. A convenção é bola-pingo. Corrente perpendicular ao plano do papel ou da tela e entrando nele, bola X. Então está aqui no desenho ilustrativo. Fio 1, bola-pingo. Fio 2, bola X. Fio 3, bola-pingo. Fio 4, bola X. Isso quer dizer que a corrente I1 no fio 1 é perpendicular à tela e saindo da tela, bola-pingo. A corrente I2 no fio 2 é perpendicular à tela e entrando nela, por isso que é bola X. Isso vale para o fio 3 e 3 aqui, ó. A corrente é perpendicular à tela e saindo dela, por isso que é bola-pingo. Corrente I4 no fio F4, nós temos ela perpendicular à tela e entrando, por isso que aqui nós temos uma convenção bola X. Mas o comando da questão é, ok? Pede exatamente o que? Podemos afirmar que o módulo ou a intensidade do campo magnético resultante no centro do quadrado é o que? Uma dessas 5 equações quase literais. Então vamos direto à nossa resolução comentada. Aqui na nossa resolução comentada, eu digo que para calcularmos o módulo do campo magnético no centro desse quadrado, precisamos da equação do campo magnético gerado por uma corrente elétrica em um fio reto e longo, da definição de campo magnético resultante para campos antiparalelos e do teorema de Pitágoras. Mas passamos aqui as nossas ilustrações desta tela. Aqui nós temos uma ilustração trazendo exatamente a regra da mão direita, que nos dá a condição de orientar o vetor indução magnética. Aqui é simples, ó, o polegar da mão direita está orientado na orientação da corrente, que é vertical e para baixo. E aí você tenta abraçar o fio com os outros 4 dedos. E aí, esse abraço
tipifica as linhas de campo, né, geradas por essa corrente. Elas são circulares e concêntricas. Um detalhe: se você inverter a corrente, o sentido da linha também inverte. O sentido do abraço com os seus outros 4 dedos também inverte. Observe, quando a corrente é vertical para baixo, o sentido aqui da linha é um sentido horário. Quando você inverte a corrente, você inverte o sentido da linha, que passa a ser anti-horário. Bola aqui X, vetor B, é mostrando que o campo neste ponto é perpendicular à distância do fio até ele. Então, neste lado esquerdo aqui da ilustração, à esquerda, o campo aqui, ó, está entrando, por isso que é vetor B, bola, para ter uma bola, né? Bola X. Se ele entra à esquerda, sai à direita, pela regra da mão direita. Por isso que aqui deveria ter bola pingo vetor B, ok? Se você inverte a corrente, aqui, ó, nessa ilustração da esquerda, ela vai ficar para baixo. Aqui mais à direita, inverto o sentido, ela vai para cima. Aí aonde o campo entrava, agora sai, bola pingo. E aonde ele saía, é porque inverti o sentido da corrente, pela regra da mão direita, você inverte o sentido do campo. Então, ele saía à direita. Agora ele está entrando porque a gente inverteu o sentido da corrente. Então, se você inverter o sentido da corrente, pela regra da mão direita, você inverte o sentido da linha de indução magnética. Você inverte o sentido do vetor campo magnético, tanto à esquerda como à direita. Onde entrava, agora sai. E onde saía, agora entra. Outra coisa importante aqui nesta tela é a equação do campo magnético, não é? Gerado por uma corrente elétrica em um fio reto e longo. Esse fio aqui é reto e longo, infinitamente longo. Essa equação nos diz que o módulo do campo, desse campo aqui, o módulo deste campo, gerado por essa corrente, o módulo desse campo, gerado por essa corrente, o módulo é dado por essa equação aqui, ó, dado pela razão entre a permeabilidade magnética do vácuo, corrente, e 2πd, onde d é a distância do fio da corrente até o ponto. Lembrando que d e o vetor campo são perpendiculares entre si. Ok? A distância dzinho do fio até o vetor campo, essa distância dzinho, ela é perpendicular ao vetor campo. Ok? Que hora sai, hora entra, hora sai, hora entra. Ok? Essa regra da mão direita lá é fundamental. Se você inverte o sentido da corrente, você já percebeu que você inverte o sentido da linha de indução magnética. Alright? Sigamos em frente. Outra coisa interessante dessa equação. Se a intensidade da corrente é alta, o campo que ela gera também é alto. Mas, à medida que você aumenta a distância entre o vetor campo e o fio, à medida que você aumenta essa distância aqui, ó, você diminui a intensidade do campo, o módulo do campo. Então, o módulo desse campo aqui é essa setinha, que eu estou chamando de B, e a equação do campo gerado por uma corrente elétrica em um fio reto e longo é μI sobre 2πd. μI é a permeabilidade magnética do meio, como diz aqui na questão, que ele chamou de μ. Se fosse o vácuo seria μ0. μ0 se fosse o vácuo. Ok? Outra coisa importante dessa tela é exatamente o quadrado formado pelos 4 fios, F1, F2, F3 e F4. Esse quadrado tem lado L. Ora, pelo teorema de Pitágoras, a diagonal de todo o quadrado, essa hipotenusa aqui, esse tamanho aqui, o tamanho dessa hipotenusa, é o lado vezes raiz de 2. Você pode testar isso aplicando o teorema de Pitágoras para calcular essa hipotenusa aqui, ó, deste triângulo aqui de baixo, que é a mesma deste triângulo aqui de cima, cujos lados aqui, né, é o lado do quadrado elão. Ok? Revisão, vamos em frente com nossa resolução comentada. Com o uso da regra da mão direita, chegamos à configuração de vetores de indução magnética no centro do quadrado. Que configuração é essa configuração aqui, ó? Com base na regra da mão direita, o campo gerado por I1
ele está no centro do quadrado e apontando para o fio 4. Pela regra da 1 direita. Viu? O campo magnético B2 gerado por I2 no centro do quadrado aponta para o fio 3. O campo magnético B3 gerado por I3 está na mesma diagonal de B1, mas antiparalelo a ele, ó, apontando para o fio 2. O campo magnético B4 gerado por I4 está na mesma diagonal de B2, mas antiparalelo a B2, ou seja, apontando para o fio F1. Mas, professor, por que aqui B3 e B4 são maiores do que B1 e B2? E por que aqui B1 e B2, essas setinhas B1 e B2, representando os vetores, não é? Indução magnética, B1 e B2, por que essas setinhas são iguais? Porque as correntes que geraram esses campos, B1 e B2, são iguais, ó. I1 é igual a I, e 2 é igual a I. Mas B3 tem maior módulo por quê? Porque a corrente que gerou B3 é 5 vezes I1 e I2. E por que B4 tem módulo menor que B3? Porque a corrente que gerou B4 é 2 vezes a corrente que gerou B1 e B2, ou seja, I4 é 2 vezes Izinho. E detalhe, a distância de cada um desses fios para o centro do quadrado é metade da diagonal do quadrado, é metade dessa diagonal aqui, ó. Por isso que eu estou dizendo que a distância entre o fio 1 e o centro do quadrado é Dzinho, que é exatamente metade da diagonal do quadrado, metade da diagonal toda. Por isso que Dzinho é igual ao lado do quadrado vezes raiz de 2 sobre 2. Então, todos os 4 fios têm a mesma distância em relação ao centro do quadrado. E veja que a distância Dzinho, ó, essa é a metade dessa diagonal toda aqui, ó, entre F1 e F3. Dzinho aqui, ó, essa distânciazinha aqui, ó, do centro até F1. Veja que Dzinho aqui, essa distância tracejada, é perpendicular, tá vendo? Ó? É perpendicular ao vetor indução magnética B1. Ok? Ok. Então, vamos medir os campos resultantes. Porque B1 e B3 são antiparalelos. B2 e B4 são antiparalelos. Então, cabe aí campo magnético resultante para campos antiparalelos. Eu vou chamar aqui o campo resultante entre B1 e B3, vou chamar de BR1. Então, o módulo do primeiro campo resultante magneticamente falando é igual ao módulo de B3 menos o módulo de B1. Por que B3 menos B1? Porque o módulo de B3 é maior que o módulo de B1. Mas por que professor? Porque a corrente 3 que gerou B3 é 5 vezes maior do que a corrente I1 que gerou B1. Alright? Beleza, então. Módulo de vetor BR1 é BR, sem a setinha. Igual. Quem é o módulo de B3? Mi I3 sobre 2πd. Ok? Mas quem é I3? I3 era para estar aqui, ó, no lugar desse parênteses, só que I3 é 5 vezes I. Quem é o módulo de B1? Mi I1 sobre 2πd. Dzinho é a distância de cada um dos fios ao centro do quadrado, que é a metade da diagonal do quadrado. Alright? Mas quem é I1? I1 é I. Ok? Então veja que o módulo de B3 e o módulo de B1, a diferença entre esses módulos é pela corrente. A corrente I3 é 5 vezes a corrente I1. Então, se eu fizer 5I menos 1I, dá 4, né? O módulo no nosso primeiro campo magnético resultante vai ser 5I menos 1I, 4 que multiplica μI sobre 2πd. Mas quem é μI sobre 2πd? Eu chamei de B lá no início, ó.
campo magnético de um fio reto, né, gerado por uma corrente elétrica que passa por esse fio reto e longo, ok? Mi sobre 2πd, eu chamei de B, ok? Chamei de B. Então, sigamos em frente aqui, ó. No lugar de Mi sobre 2πd, eu substituo essa razão por B. Então, nosso primeiro campo magnético resultante entre B3 e B1, chamei de BR1, é 4 vezes B, ok? 4 vezes B. A mesma coisa agora nós vamos fazer, né, para medir o segundo campo magnético resultante entre B2 e B4, ou entre B4 e B2. Ok aí, galerinha? Estamos acompanhando direitinho? Então vamos lá. Sigamos em frente com nossa resolução comentada. Ok? Então, aqui nesse segundo quadradinho aqui, ó, o módulo do nosso segundo campo magnético resultante é igual ao módulo de B4 menos o módulo de B2. Por que B4 menos B2? Porque o módulo de B4 é maior que o módulo de B2. Porque a corrente de 4 que gerou B4 é 2 vezes maior que a corrente I2 que gerou aqui B2. A corrente I2 é metade da corrente I4. Ok? Então vamos lá. Módulo de BR2, do vetor BR2, é BR2 sem a setinha. Igual. Módulo de B4 é Mi I4 sobre 2πd. Mas quem é I4? I4 é 2 vezes I. A mesma coisa vale para o módulo de B2. Mi I2 sobre 2πd. Mas quem é I2? I2 aqui, ó. Já vou substituindo direto aqui, ó, por I. Agora ficamos com o quê? A diferença entre essas duas frações é exatamente o 2. Que I4 é 2 vezes I. E 2 é I. 2I menos I dá I. I que multiplica Mi é Mi sobre 2πd. Essa fração aqui é exatamente B. É B, ó. Chamei de B lá no início. Mi sobre 2πd é B. Ok? Putz. Então, o módulo do nosso segundo campo magnético resultante é B. O módulo do nosso primeiro campo magnético resultante é 4B. Ok? Agora, como é que fica essa configuração agora? De vetores de indução magnética no centro quadrado. Nós vamos substituir esses 4 por 2. Quem são esses dois? O vetor campo magnético resultante 1 e o vetor campo magnético resultante 2. Então, vem para cá. Aqui, ó. Por que que o nosso vetor BR1 aponta aqui para o fio 2? Porque B3 é maior que B1. Por isso que o vetor BR1 aponta para o fio 2, assim como apontava B3. Isso vale também para o nosso vetor, né? Para o nosso vetor BR2, ok? Ele é fruto de B4 menos B2. B4 é maior que B2, por isso que BR2, ó, vetor aqui, ó, vetor BR2 aponta para F1, assim como apontava B4. E aí, traçando aqui uma paralela a B2, traçando uma paralela a B1, nós temos exatamente na origem dos dois vetores, a origem do nosso vetor campo magnético resultante definitivo no centro do quadrado, e a extremidade dele aponta exatamente para o cruzamento dessas paralelas. Então, o vetor campo magnético resultante definitivo no centro desse quadrado é vertical e aponta aqui para cima. O que nós temos que fazer agora? Medir exatamente o módulo desse vetor
campo magnético resultante definitivo no centro do quadrado. E olhe que ele foi gerado por vetor B1 e B2, que são perpendiculares entre si. Então, quando dois vetores indução magnética são perpendiculares entre si, para você achar o vetor indução magnética resultante, é só aplicar Pitágoras. É por isso que vamos em frente aqui, ó, para finalizar. Assim, pelo teorema de Pitágoras, o módulo do campo magnético resultante do centro do quadrado é, repetir a figura aqui, ó, vou aplicar Pitágoras a BR. Módulo de BR ao quadrado é igual ao módulo de BR1 ao quadrado mais o módulo de BR2 ao quadrado. Ops, aqui deveria ser BR2 ao quadrado, mas tudo bem, subentende que tem um índice R aqui, ok? Então, quem é o módulo de BR1? A gente viu, ó, é 4B. O módulo do nosso primeiro campo magnético resultante, ó, o módulo de BR1, foi exatamente igual a 4B. Então, onde tem BR1, vamos substituir por 4B. Fica módulo de 4B ao quadrado, mais, que é o módulo de BR2. O módulo de BR2, a gente viu aqui, ó, que o módulo de BR2 é B. Então, onde tem BR2 aqui, ó, subentende que é BR2, eu substituo por B. E aí, 4B ao quadrado é 16B ao quadrado, mais B ao quadrado é B ao quadrado. 16B quadrado com B quadrado, 17B quadrado. Então, o módulo definitivo de BR, passando 2 em forma de raiz, o módulo de BR é BR, sem a setinha, igual a raiz de 17B ao quadrado. Eu vou simplificar aqui o expoendo radicando pelo índice radical, e o módulo de BR é B, que multiplica a raiz de 17. Ok? Sigamos em frente. Ok? BR é igual. Quem é B? Mi sobre 2πd. Desde o início eu estou falando, ó. Equação do campo magnético de um fio reto sendo percorrido por uma corrente elétrica. Mi sobre 2πd. Então, onde tem B aqui, vamos substituir exatamente por esse parênteses aqui, ó. Mi sobre 2πd. Que multiplica a raiz de 17. Agora, podemos substituir Dzinho. Quem é Dzinho? É a distância de cada fio ao centro do quadrado, que é a metade da diagonal aqui, ó. Metade de qualquer uma dessas duas diagonais. Metade dessa diagonal aqui é a distância daqui para cá, que é a diagonal L raiz de 2 sobre 2. Quando você substituir esse Dzinho aqui, que é igual a esse Dzinho aqui, quando você substituir esse Dzinho aqui por essa expressão, L raiz de 2 sobre 2, se simplifica esse 2 com esse 2 aqui. Ok? Esse 2 da metade da diagonal com o 2 da equação do campo de um fio reto sendo percorrido por uma corrente elétrica. Esse 2, né? Esse 2 cai com esse 2 aqui. Aí BR vai ser igual Mi e raiz de 17. Aqui no numerador eu repito, 2 caiu com 2, ficamos com π L raiz de 2. BR agora é igual. Pessoal, por que você está multiplicando o numerador e denominador por raiz de 2? Porque nós estamos racionalizando o módulo desse campo magnético resultante do centro do quadrado. Porque aqui agora a gente tem no numerador raiz de 17 e no denominador raiz de 2. Ok? Raiz no numerador de uma fração e raiz no denominador, você sabe muito bem que é só racionalizar em cima e embaixo por 2. Racionalizando em cima e embaixo por 2, nosso BR vai ficar igual a, vou repetir a parte literal, ó, Mi, ok? PL. Pessoal, por que apareceu 2 aqui no denominador
e raiz de 34 no numerador. Por quê? Raiz de 2 vezes raiz de 17. 17 vezes 2, raiz de 34. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 4 é raiz de 2 aqui no denominador, vezes raiz de 2, ó, vezes raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 4 é quanto? 2. Por isso que ficou aqui 2, que multiplica π vezes L, onde L é o lado do quadrado e I é a corrente. Ok? Então, definitivamente o módulo do nosso campo magnético, módulo desse campo magnético que definitivo no centro do quadrado, o módulo é μI, que multiplica raiz de 34 sobre 2πL. Essa expressão quase literal está em que distrator? Se encontra em que distrator? Vamos voltar aqui, ó. Distrator E. Distrator E é o distrator que traz a equação para o módulo do campo magnético produzido por essas 4 correntes definitivamente no centro deste quadrado. Ok? Ficamos por aqui e em breve, muito breve, voltaremos com a 32ª questão desta prova de física modelo A, SpaceX 2022, rumo a SpaceX 2023.